turminha, galerinha do 8º ano, tudo bem? Então hoje nós vamos conversar sobre o conflito entre as culturas, especificamente da cultura indígena e dos europeus, porque nós estamos trabalhando a questão das grandes navegações. O que aconteceu no século XV, no século XVI, o que vem ser a grande navegação e como que foi o contato de um povo para com o outro, tá bom? Vamos lá? Se vocês perceberem, no cenário, eu tentei colocar um pouco sobre, assim, algo de cada cultura. Aqui nós vamos ter a cultura indígena, tem um cocá. Esse cocá aqui, tem um tempinho já que eu tenho ele. Eu tenho chocalho, né? 2 chocalhos. Eu tenho aqui uma pena, um enfeite, onde que as indígenas até mesmo se enfeita. Coloquei aqui também, de propósito, não que nós vamos estar conversando agora, mas um pouquinho. Aqui é uma família angolana da África, né? Nós temos aqui o enfeite deles. E esse artefato aqui é uma boneca dos Carajá, povos indígenas, uma etnia indígena daqui do estado do Mato Grosso. E essa boneca eles fazem para as suas crianças brincarem. E por incrível que pareça, essa madeira aqui é pau-brasil. É interessante porque já posso trabalhar com vocês 2 questões. E aqui eu vou ter com vocês um machadinho, um machado. Quando você estudou lá no 6º ano, você conseguiu estudar onde nós consideramos a pré-história. Então, daqui é um artefato muito interessante. E para simbolizar, então temos aqui cultura indígena, cultura africana, né, a questão da pré-história, os primitivos, os primeiros povos. E bem aqui atrás eu coloquei aqui uma sombrinha, né? Bem assim, o carnaval, dança lá, mas vamos representar assim a cultura europeia, porque lá começou a questão do guarda-chuva, da sombrinha e outros mais. Tudo bem? Então nós vamos falar aqui bem rapidinho, nós vamos falar aqui bem rapidinho como que se deu esses encontros de povos diferentes, né? No século XV, lá por volta de 1500 e pouco, como que foi essa questão de um povo que se tinha algo assim, bem diferenciado de viver, né? Sabemos que aqui onde hoje nós denominamos território brasileiro, lógico que já existia, antes de ser denominado com esse nome, já existiam pessoas que habitavam esse território, né? Existiam vários povos. O interessante é nós percebemos que os povos indígenas não é um único povo. Existem vários povos. Um exemplo, vamos voltar aqui, eu estou falando de Brasil, né? Mas vou dar um exemplo aqui no território nosso mato-grossense. Não é só um único povo indígena que tem, são vários. Então, são de vários povos. Por exemplo, essa boneca aqui, ela é feita pelos povos Carajá, que vivem na divisa do Mato Grosso com o Pará, no nordeste do estado do Mato Grosso, lá pro Vale do Araguaia, né? Um outro exemplo, esse daqui já é do Xavante, que já vive aqui perto do Barra do Garça, para essa banda daqui. Esse outro daqui já é do pessoal lá do Xingu, que é uma outra região que existe vários povos que moram nesse parque. Aqui nós já vamos ter um outro que são dos Tapirapés.
Tapira Pérez. Esse outro eu não consigo lembrar do qual povos indígena que é, mas pelo formato, pela forma da pena, pelo estilo de se enfeitar, também vem ser dos Xamã. E aí nós temos também os outros povos, por exemplo, os Caiapis, o Riquipates, Arara, vamos ver, Apiacás, Mundurucum, né? Então existem vários. Esses povos que eu estou falando ainda existem mais. São povos que estão aqui do território mato-grossense. E se for por nível de Brasil, nós vamos encontrar ainda muito mais povos, né? E com cultura muito assim, magnífico, pelo menos eu acredito, é muito magnífico, assim, muito diferente. E cada povo desse daí, cada etnia tem um estilo de falar diferente, uma forma de falar, de viver diferente. A própria língua eles falam, tem diferente. Por exemplo, os Carajá, eles têm a sua língua própria. O Xavangue tem a sua língua própria. Os Caiabi têm a sua língua própria. Os Miqui têm a sua língua própria. O Riquibates tem a sua língua própria. O Irantes tem a sua língua própria. Então, cada um desses povos, ele tem o seu costume, a forma de falar próprio deles. Então, quando nós falamos os índios, nós estamos totalmente errados. Quando nós colocamos todos eles sendo um único povo, nós estamos totalmente errados. É como se nós falasse que nós brasileiros fôssemos argentinos, porque moramos próximo e que somos pertencemos à mesma América, que é a América do Sul, né? Então, e não é. Nós brasileiros, se falar, vocês são da Argentina, comportar e tratar nós como argentinos, nós não vamos gostar. Tratar a gente como um boliviano, nós também não iremos gostar. Então é isso, né? Então, lembrete que cada etnia tem sua maneira própria, até mesmo a comida. Um exemplo muito claro. Os indígenas daqui do Cerrado. Onde que nós vamos ter? Vamos ver os Pareci, os Iranche. Se eu pegar e falar para eles comerem um alimento, como muitos dizem que índio come macaco, não são todos. Por exemplo, eu tive a experiência de estar convivendo com os Iranche e com os Parecis. Eles, quando falaram que os Riquibates, que são lá no final, já divisa de Mato Grosso com Rondônia, lá no noroeste do nosso estado, lá é a floresta amazônica. Então, eles têm, alguns, não todos, mas os Riquibates, os Arara, eles têm até algum costume de ter essa alimentação. Mas vai falar para o Iranche, que está aqui mais próximo de Tangará, para os Parecis, que está no Campo Novo do Pareci, ele não tem esse costume, né? Então, cada um tem a sua maneira. Enfim, quando se chega, por exemplo, a chegada dos europeus, que nós vimos que teve lá por volta do século XV, né? 1400 e pouco, 1450, no ano de 1500, até antes de 1500, nesse período teve uma grande atividade que se colocou o nome das grandes navegações. E nessa grande navegação eles tiveram uma grande descoberta. Uma da descoberta é que eles pensavam que o mundo, a Terra, o nosso planeta, só era em torno deles. Só existia o território europeu, né? Então só existia aquele território e eles, com a atividade de comércio, de correr atrás, e aí a forma de transporte, né? Não se tinha avião, a maneira de transportar de um lugar para o outro é mais comum, era através das navegações, através de embarcações.
Então, isso eles começaram a fazer grandes rotas marítimas voltado para o seu continente. Então, o continente mais próximo da Europa vinha-se a África. Então, eles começaram a ter a grande descoberta na África, aquela região, depois foi para a Ásia. E numa dessas, eles fizeram uma rota e acabaram descobrindo que existiria uma outra terra, que é a América, a qual nós pertencemos. Uma outra terra. E com essa outra terra, tanto faz como quando eles os europeus começaram a navegar em próximo da África, eles perceberam que existiriam uns povos diferentes, né? Diferentes da sua cultura. E lá por volta do século XV, já começando no século XVI, que começaram a descobrir que o mundo não é só voltado para a Europa, e eles perceberam que também tinha um outro continente, né, um outro território que ainda não era considerado como continente. Aí vieram para a América e começaram a encontrar os povos nativos, aborígenes daqui do nosso país e dos países vizinhos, né? Aqui eu não tenho nada voltado para os astecas, os maias, mas existiam também outros povos, né? E isso é muito interessante, nós estamos por dentro de tudo isso. E interessante é saber, né, que não existe cultura melhor nem pior. Não existe pessoas melhor e nem pior. Existem pessoas diferentes. Existem povos diferentes. Existe cultura diferente. Então, nós precisamos ter esse respeito. Não é porque não pensa ou não tem a cultura igual a minha, igual a nossa, que é pior ou melhor. Então, nós pensamos e temos maneiras próprias de viver, né? Individualmente e o coletivo também, maneira própria de viver, né? E isso é muito, assim, muito claro diante do próprio nosso país, né? Através de vários dos estados que tem o Brasil, nós percebemos que também existem pessoas diferentes. Assim, a forma de falar. Somos todos brasileiros, mas cada um tem a sua maneira de falar, tem a sua comida própria, né, a sua comida típica, né? E não podemos esquecer que no nosso Brasil não existe somente pessoas que não é indígena como nós. Existem pessoas também, povos indígenas, que têm umas outras características de viver e uma outra maneira de viver. Por mais que está dentro da nossa sociedade, mas tem a sua cultura própria, que está muito enraizada. Por mais que alguns tentam não declarar que é indígena, mas tem a sua maneira própria, tá bom? Então é isso. E teve, com certeza, olha só, você chegando num lugar e você pensa que tô colocando em nome dos europeus, chega no lugar e você descobre que não tem só a sua terra, o seu território onde que você vive. Descobre que existe uma outra terra, um outro território. E lá se encontra, quando você chega, você pensa que você que está dominando aquele território, e você encontra com outros povos, com outras pessoas. Pessoas que não se vestiam igual a eles, pessoas que não se comiam igual a eles, pessoas que não falavam igual a eles. Então isso foi um grande choque cultural, ao qual é interessante a gente saber. Eu vou estar passando para vocês vão entrar, perceber, vou deixar para você um vídeo onde que vai falar claramente sobre isso, tá bom? Então, um abraço para vocês, muito obrigada por estar juntamente com vocês, espero que vocês gostaram dessa explicação, né, e que tenhamos um ano 2021 muito interessante, que nós possamos interagir cada vez mais, e a professora está aqui, tá? A professora Anelisa, né, como todos vocês já sabem, né, sou da componente curricular História, e nós estamos trabalhando esse objeto de conhecimento, onde que vai dizer sobre o conflito cultural
lá entre os povos europeus e os nativos aqui da nossa América.